Após perder o barco em um acidente, Jen, inconsciente, é levada pela correnteza até uma ilha. Quando ela acorda, vê seu amigo Brad por perto e corre para verificá-lo, apenas para descobrir que ele tem um grande pedaço de coral cravado em seu estômago. Jen grita por ajuda, mas ninguém responde. Então, após pegar o sinalizador do colete de Brad, ela o arrasta para longe da praia. Ela remove o coral e cobre o ferimento com um pedaço de tecido, mas a única resposta de Brad é perguntar: "Você viu isso?" Jen acha que ele precisa de água, então corre para a floresta em busca de um coco e o quebra com uma pedra. Infelizmente, quando ela retorna, Brad já está morto. Depois, Jen explora a ilha, mas caminhar pela praia a faz dar uma volta completa até o ponto de partida. Então ela explora a floresta e encontra um monte de coisas que estão ali há um tempo, a julgar pelas suas condições. Jen grita por ajuda novamente, mas ninguém responde, então ela procura na bolsa e encontra alguns remédios. Em seguida, ela verifica o cooler e encontra algumas garrafas de refrigerante seladas. Há mais objetos sob algumas folhas, como uma pequena caixa de metal, onde Jen encontra fósforos, um pedaço de tecido de vela e uma bolsa com brinquedos. De repente, Jen ouve um barulho estranho e vai procurar a origem. O som vem de uma árvore oca, e ao olhar dentro, ela é surpreendida por um pássaro que sai voando. Jen então cobre o corpo de Brad com folhas grandes. Notando que o sol está se pondo, ela procura um lugar para passar a noite, logo antes de começar a chover. Ela se cobre com o tecido de vela e deixa algumas coisas do lado de fora para coletar água. Na manhã seguinte, Jen encontra toneladas de peixes mortos na praia e começa a apanhar todos e colocar em uma bolsa. Ela também fica chocada ao encontrar um tubarão morto com cortes profundos em seu corpo. Jen usa pedras para cortar as cabeças dos peixes e os guarda no cooler para consumo futuro. Enquanto revira outra bolsa, ela encontra um caderno e tenta lê-lo, mas a água apagou todo o texto. Entre as páginas, há uma foto de um casal que a faz se sentir ainda mais solitária. Na próxima vez que Jen explora a ilha, ela encontra pilhas de pedras e uma cruz feita de galhos, o que a faz perceber que são túmulos. Isso a inspira a cavar um buraco na areia e jogar o corpo em decomposição de Brad, cobrindo-o com folhas e areia, e finalizando o túmulo com um pedaço de madeira com a inicial de Brad. Naquela noite, Jen pendura o tecido de vela, que tem cortes semelhantes aos do tubarão, e acende uma fogueira com os fósforos para cozinhar os peixes. Na manhã seguinte, Jen fica horrorizada ao descobrir que o corpo de Brad desapareceu e o túmulo está cheio de sangue. Percebendo que há algo perigoso por perto, ela usa uma pedra em um galho para fazer uma lança. Ela também leva um tronco para usar como apoio, para que possa passar a noite sentada, observando a floresta. Eventualmente, Jen adormece e é acordada no meio da noite por um barulho estranho. No entanto, ela não consegue ver nada entre as árvores e assume que foi o fogo. No dia seguinte, Jen nota alguns itens flutuando nas proximidades e entra na água para recuperá-los. Antes de voltar nadando, ela mergulha para verificar se há algo mais e fica chocada ao ver um buraco misterioso no fundo do oceano. Ela não se atreve a se aproximar e retorna à praia com suas novas aquisições. Dentro de uma mala, ela encontra um monte de roupas e troca por algo mais quente. Naquela noite, Jen verifica a caixa novamente e descobre fotos dos donos falecidos. De repente, ela ouve um avião passando e corre para a praia para disparar um sinalizador, mas infelizmente o avião não o vê. Quando o sinalizador cai no mar, revela a silhueta de um estranho monstro alto. Apavorada, Jen corre para pegar sua lança e se esconde na floresta. Logo o monstro pisa na ilha e procura entre os arbustos, mas não vê Jen e vai embora sem atacar. Na manhã seguinte, Jen percebe que o monstro bagunçou todo o seu acampamento. Quando ela pega as fotos antigas, descobre os olhos do monstro no fundo das imagens. Desesperada para escapar, Jen coloca os coletes salva-vidas de Brad e dela dentro da mala e a leva até a água. Ela pretende usá-la como uma jangada, mas a mala não é estável o suficiente para suportar seu peso, e Jen a joga de volta na areia, frustrada. Antes do pôr do sol, Jen se esconde dentro da árvore oca para dormir em segurança. Mais tarde, no meio da noite, ela é acordada pelos sons do monstro chegando à ilha. Ele pega seu tronco e começa a rolá-lo e batê-lo, então Jen precisa se concentrar em não fazer barulho e proteger sua cabeça. Após muita agitação e grunhidos, o monstro se cansa e finalmente vai embora. Dias passam com Jen sobrevivendo durante o dia pescando e à noite se escondendo em um buraco. Depois de um pouco de prática, ela finalmente consegue matar um pequeno tubarão com sua lança. Ela o pendura em uma árvore antes de adormecer no buraco, mas ainda ouve o som do monstro levando o tubarão embora. Algum tempo depois, as ondas trazem outro corpo para a praia. Quando Jen verifica o corpo, descobre ferimentos graves no rosto causados pelo monstro, além de que as pernas estão faltando. Ela o pendura na árvore e se esconde em seu buraco, mas desta vez ela fica acordada para observar o monstro chegar. Ele rapidamente derruba o corpo e começa a se alimentar dele. Nesse momento, Jen ouve um avião passando e fica ofegante, mas não pode sair, pois o monstro está caminhando perto de seu buraco. Quando não consegue encontrá-la, ele volta para o oceano, mas, infelizmente, o avião já se foi. No dia seguinte, Jen usa o tecido de vela, alguns cintos e cordas para fazer uma rede, que ela pendura bem alto nas árvores.
Agora ela pode ter uma visão melhor da área e ficar fora do alcance do monstro. Essa noite, Jen está confortável na rede quando nota o monstro andando entre os arbustos. De repente, ele começa a puxar as cordas para derrubar a rede, fazendo Jen gritar e lutar no tecido de vela até cair. Ela imediatamente começa a correr enquanto o monstro a persegue, pulando dentro e fora da água para se mover mais rápido nadando. Eventualmente, ele aterrissa na frente dela, e uma Jen apavorado apunhala com sua lança, apenas para a criatura jogá-la na areia. Em seguida, ele a atinge novamente, e ela cai na água, mas antes que a besta possa matá-la, um trovão repentino a assusta e a faz fugir. Jen decide subir em uma árvore e dormir lá, mesmo sendo uma posição muito desconfortável. Pela manhã, Jen verifica sua perna e encontra um ferimento feio. Enquanto lava e troca de roupa, ela vê um bote salva-vidas flutuando nas proximidades e imediatamente pula na água para alcançá-lo. Há duas pessoas dentro, seu namorado Lucas e Mia, namorada de Brad. Jen os ajuda a chegar à praia, e o casal se reúne com um abraço apertado. Então Jen compartilha seus peixes e os refrigerantes enquanto tenta contar a seus amigos sobre o monstro, insistindo que eles devem usar o bote para partir. Ela até mostra a foto e fala sobre a morte de Brad. No entanto, Lucas e Mia não acreditam nela. Eles acham que Jen está imaginando coisas e se recusam a voltar para o bote porque o isolamento quase os deixou loucos. Em seguida, Jen anuncia que vai buscar mais comida e pede emprestado o canivete de Lucas. Quando ela o abre para limpar o peixe, percebe sangue na lâmina e fica desconfiada. Ela tenta convencer seus amigos a partir novamente, e uma discussão se inicia, terminando com Lucas gritando com ela. Mais tarde, enquanto Lucas e Mia estão distraídos, Jen junta suas coisas e as coloca no bote antes de empurrá-lo para o oceano para escapar. No entanto, seus amigos vêm e correm para impedi-la. Lucas agarra Jen, e na luta, ela chuta Mia no rosto. Furiosa, Mia revida nocauteando Jen com um remo. Já é noite quando ela acorda e fica horrorizada ao descobrir que seus amigos a amarraram a uma árvore. Eles se recusam a soltá-la quando ela pede, e Mia sai para dar ao casal um pouco de privacidade. Lucas começa a reclamar do comportamento de Jen, mencionando como ele estava se divertindo no barco com seus amigos, mas ela não estava feliz e até ameaçou terminar o relacionamento. Jen acha que aquele não é o momento certo para discutir a relação, mas Lucas continua, gritando sobre como Jen não tem casa, dinheiro ou vida sem ele. Ele acha que ela não tinha o direito de tentar abandoná-lo na ilha depois de tudo que ele fez por ela. Enquanto Jen insiste em partir e discutir depois, Lucas aponta que ela não tem mais o controle da situação. Enquanto isso, Mia caminha pela praia e nota alguns pedaços de peixe na água. De repente, Lucas e Jen ouvem Mia gritar, então Lucas pega uma tocha e corre para ajudá-la. Ele encontra o monstro matando Mia e tenta atingi-lo com a tocha, mas a criatura o empurra para longe. Em seguida, o monstro pula no mar e leva Mia com ele. Quando Jen finalmente consegue cortar as cordas, já é tarde demais, só resta sangue na água. Na manhã seguinte, Lucas finalmente concorda em partir na jangada com Jen. Eles trabalham juntos para pegar um monte de peixes e cozinham tudo com o último fósforo, para que possam levar provisões na viagem. Depois, eles colocam todas as suas coisas na jangada e finalmente partem. Dentro da jangada, Jen fica surpresa ao ver várias manchas de sangue. Enquanto Lucas começa a remar, ele de repente vê a criatura nadando sob eles. As garras do monstro estendem-se para atacar Lucas, que imediatamente se esconde dentro da jangada, e Jen a fecha. No entanto, o monstro não desiste e começa a arranhar o fundo da jangada. Após alguns golpes que fazem toda a estrutura balançar, o monstro abre um buraco e coloca a cabeça para dentro. Jen imediatamente o chuta, e Lucas começa a disparar a pistola sinalizadora. Na primeira vez, ele erra, mas o segundo sinalizador atinge a boca da criatura. O casal então aproveita a chance para empurrá-lo de volta para a água com a lança. Por um momento, eles acham que estão seguros, mas a criatura alcança novamente a base da jangada e puxa Jen para baixo d'água, pretendendo levá-la para o seu buraco. Enquanto luta contra o monstro, Jen se lembra do canivete de Lucas e o usa para esfaquear a criatura, que a solta e nada para longe. Nesse momento, ela vê Lucas pulando na água para resgatá-la, mas a criatura rapidamente nada em sua direção e o agarra no último segundo, arrastando-o para o buraco. Após gritar em desespero, Jen nada de volta para a praia e percebe que o fogo que eles supostamente apagaram ainda tem uma pequena fagulha. Jen corre para reavivar o fogo até que chamas adequadas se formem novamente. Depois, ela pega o caderno e escreve uma carta explicando o que está acontecendo, caso ela morra e alguém a encontre. Jen tem um plano em mente, que inclui fazer várias lanças, reunir madeira e folhas, e cavar buracos na areia. Isso a leva a encontrar um esqueleto, então ela decide usar os ossos como parte do plano também. Quando a noite cai, o monstro sai da água e começa a vagar pela selva, seguindo o cheiro de peixe. Assim que a criatura chega à isca, Jen acende várias piras para cercá-lo. Em seguida, ela surpreende o monstro com uma lança, apunhalando-o uma vez antes de correr para se esconder atrás de uma árvore. O monstro a procura, e Jen espera que ele vire as costas para poder esfaqueá-lo com um osso, mas é rapidamente derrubada.
Ela não desiste e imediatamente o esfaqueia novamente. Então, desta vez, a criatura a atinge com força suficiente para lançá-la ao longe. Percebendo que o monstro está sangrando e em dor, Jen decide continuar lutando. Ela o esfaqueia repetidamente com qualquer pedaço de osso que consiga encontrar, às vezes sendo golpeada no processo. A criatura empurra Jen para o chão e ela esfaqueia o braço dele para se libertar. Então, o monstro agarra suas pernas e a puxa para perto, segurando-a pelo rosto, prestes a finalizá-la. Jen pega um último pedaço de osso e apunhala repetidamente o ferimento que havia feito antes, forçando o monstro a soltá-la. Ele a golpeia com as garras uma última vez, mas a dor é tão intensa que ele mal consegue se mover. Jen aproveita a chance para correr de volta para a praia e pegar mais lanças. Logo o monstro a alcança, mas, após um rugido muito alto, ele desaba na areia. Como ainda está respirando, Jen o apunhala com a lança até que ele finalmente morre de vez. Então, ela corta um pedaço da dura carapaça da criatura e usa para decapitar o monstro. Com a cabeça como prova do que aconteceu, Jen começa a caminhar em direção à jangada enquanto a selva arde em chamas atrás dela. E assim termina o filme. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal se ainda não fizeram isso. Nos vemos no próximo vídeo.